Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Eliezer Brasil. E eu sou a Isadora Pavoni. E esse é o segundo episódio do podcast Papo de Empreendedor, o seu ponto de encontro com histórias e insights empreendedores. O nosso podcast conta com o patrocínio da Sicredi Pioneira. Completando 120 anos de história, a Pioneira atua para atender necessidades de pessoas, empresas e agronegócios. Dispondo de um portfólio completo, com mais de 300 soluções e equipes especializadas que oferecem consultoria financeira aos associados com um jeito próximo e humano que é característica do Sicredi. Além da nossa patrocinadora, o podcast também conta com o apoio das empresas que fazem parte do núcleo de jovens empresários da Assiste, que são a Valência Energia, Rita Pavoni Advogados Associados, The Scherer Assessoria RH e Carreiras, Dolce Contabilidade, Percom Contabilidade, Infocus Coaching, Laplace Consultoria e Perícias Elétricas, Mega Music, Som e Iluminação Profissional e Imobiliária AC Real. No nosso episódio de hoje, nós vamos conversar com a Aide Stirmer, é isso, né, Aide? Isso aí. Ela que é empresária, proprietária da Paralelo 30 Turismo, que completou 23 anos, agora em 2022. 23 aninhos, né? Ela é graduada em História pela Unicinos, com MBA em Marketing, Branding e Growth pela PUC. Concluída esse ano, né, Aide? Poucos meses. E ela também é diretora do Conselho de Núcleos Setoriais da Assiste, e ela também foi, durante 6 anos, vice-presidente de serviços da Associação Comercial e Industrial de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo. É isso aí. E também ela participa hoje do Núcleo de Mulheres Empreendedoras. Isso não pode ficar de Exatamente. fora também, né? Porque é um núcleo bastante ativo e tem bastante gente engajada. Eu fiz parte desde o comecinho do núcleo, tenho muito orgulho de falar isso também, que é uma maneira também de fazer as mulheres participar mais da associação, né? Eu acredito muito, assim, na associação, além de associativismo. ser empreendedora, também incentiva o empreendedorismo, né? A ideia eu acho que o núcleo de mulheres empreendedoras faz muito isso, né? E dá um apoio, né? Dá um apoio para essas mulheres também que são empreendedoras, porque esse é um ambiente, ainda continua sendo um ambiente muito masculino, né? Sim. O ambiente da associação comercial. Então, acho que ali elas se sentem acolhidas, né? E agora, acho que nessa última diretoria tem uma grande participação de mulheres na diretoria e muito em função do núcleo de mulheres. Isso é muito legal. Então, a gente agradece por ter aceito o nosso convite, né? De participar do nosso podcast. Eu que agradeço também, agradeço muito o convite, fico muito feliz de estar aqui, de poder participar, tudo que é ação inovadora, assim, tô dentro, vocês estão de parabéns também por essa, muito legal, tô muito orgulhosa. Eu acho que a gente não faz mais que cumprir o nosso papel, né? Eu acho que o núcleo de jovens empresários trazer o que aparentemente pode ser uma novidade, porque ainda não está introjetado, não faz parte do gene da Associação Comercial e Tecnológica, que é algo que existe há tanto tempo na cidade, mas a gente poder comunicar um pouco daquilo que acontece ali dentro de 4 paredes, às vezes, que é um conteúdo muito legal dentro de uma reunião, no bate-papo que a gente tem, para que quem está do lado de fora veja isso, inclusive veja o que está perdendo em não ser associado, em não participar de um núcleo como a gente participa, né? Então, isso que vocês veem no podcast é o que ocorre normalmente nas nossas reuniões, essa troca de figurinha é muito legal, né? E também, se quiserem saber um pouco mais da associação e do núcleo de jovens empresários e também do núcleo de mulheres empreendedoras, também é só acessar as redes sociais da Assiste, das nossas empresas, do podcast, que vai estar tudo lá para vocês poderem consultar. Todo mundo super à disposição para disseminar esse conhecimento. Isso. A ideia, a gente normalmente começa o podcast pedindo que a própria pessoa se apresente. Assim, para quem não te conhece, para quem nunca viu a Aide, está conhecendo nesse momento, quem é a Aide? Bom, a ideia eu acho que primeiro, né, proprietária da Paralelo 30 Turismo, porque 23 anos faz parte da tua vida, né, então a gente não consegue separar mais muito, acho que ainda mais no momento atual, assim, tu não consegue separar a tua vida pessoal da tua vida de trabalho, e eu faço isso com muito gosto, né, porque eu gosto do que eu faço, eu gosto da minha empresa, eu acho que junto com isso, assim, eu sou proprietária da Paralelo 30 e mãe da Gabriela. Eu sou separada já há 4 anos, então a Gabriela tem um papel muito importante na minha vida, né? Acho que ser mãe, ser responsável por uma criança sozinha, assim, nesse momento é bem... Então anda junto com o trabalho, né? Uma coisa que eu tenho que Tem que gostar bastante de desafio, né? Acho que empreender já é um desafio à parte. Agora, tu empreender e conseguir fazer com que a tua família entenda isso tudo, conseguir criar filhos, às vezes atender pai, mãe, tem tantos outros desafios que não só empreender, que por si só, eu sempre brinco, né, de quem quer emoção, abre um CNPJ, isso dá adrenalina na veia todos os dias. Então quem gosta de esportes radicais é porque ainda não abriu um CNPJ, depois que abriu
cara dá uma sossegada, né? Mas conciliar isso com família, com essa carga toda aí... Eu acho que esse é o desafio de todo empreendedor, né? E principalmente das mulheres, porque a mulher sempre tem mais a carga da família acaba, querendo ou não, ficando mais com a mulher, né? Dos filhos e tudo isso. Então, acho que esse é um desafio que a empreendedora mulher tem de conciliar a vida pessoal, vida familiar e a dos negócios, né? Então, acho costumeiramente, mulheres têm jornadas duplas, triplas, quádruplas, às vezes. Não, tem que ser mãe, tem que ser mulher, tem que ser dona de casa, tem que ser empresária, tem que ser isso tudo. Não que homens também não façam, acho que a gente também acaba assumindo. Eu acho que a gente tá numa geração que os homens estão assumindo um pouquinho mais o papel de responsabilidade nessas coisas, mais que antes eram domésticas, podiam dizer que eram as mulheres que cuidavam, hoje em dia tem muita paternidade responsável, tem aquele cara que tá junto. Eu tento fazer o meu papel também, enquanto pai, né? Eu sei que tô longe de onde eu poderia estar, mas tento também ser responsável e participar das atividades domésticas também. Sim. E não é fácil. Mas assim, até o meu ex-marido, o pai da Gabriela, foi muito presente, desde o primeiro dia, ele que trocava a fralda, tudo, foi um pai muito presente. O problema é que ele é estrangeiro, e daí com a separação ele foi morar fora, por isso que acabou que a geografia não contribuiu muito nesse momento. Já que tá contando um pouquinho da tua história, contar um pouquinho pra nós desde a tua infância, como é que tudo começou, quais as tuas raízes, como é que... Onde nasceu e se criou a Identida, né? Como é que começou essa vontade de criar a Paralelo 30? Como é que começou essa vontade de empreender? De empreender. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha história desde criança. Eu venho de uma família muito feminina, né? Eu tenho mais 3 irmãs, então eu sou a terceira, né? Nós somos 4 irmãs, eu sou a terceira. E a minha mãe ficou viúva muito cedo, com 38 anos de idade. Nossa. Meu pai tinha um escritório de contabilidade, e como é um negócio muito específico, assim, com a morte dele, minha mãe acabou se desfazendo do escritório, ela era professora. Então, eu sempre tive, assim, uma coisa que eu sempre falo, né, que na rua as pessoas dizem, coitadinhas, elas não têm um irmão, não têm um homem, não tem a figura de um homem, né? Se tivesse um irmão, poderia ter assumido, né? Mas em casa, o que eu via era esse exemplo de uma mulher forte, uma mulher batalhadora, que estava ali com 4 filhas, a menor tinha 3, a maior 15, né? Então, isso em 76, então, assim, uma coisa bem... tinha muito preconceito, muito preconceito, de ter uma mulher sozinha, assim, né? Mas eu tive esse exemplo em casa, né, de uma mãe muito forte, muito que nos passou isso. E engraçado que eu sempre falava, assim, depois, mais tarde, né, quando eu fui empreender, eu disse, tinha um exemplo do meu pai, que o meu pai era um empreendedor, porque ele era uma pessoa muito conhecida na sociedade, assim, ele tinha um escritório de contabilidade bem conhecido. São Leopoldo mesmo? Em São Leopoldo, no bairro Charlau, né? Era o escritório dele era ali, ele tinha as maiores contas ali da cidade. Então eu sempre tinha isso na cabeça, essa veia empreendedora vem do meu pai. E muito recentemente que eu me dei conta que isso veio da minha mãe, porque ela com 52 anos de idade, ela se aposentou, ela era professora de artes, ela sempre foi muito criativa, e ela abriu um negócio dela, que foi uma locadora de vídeo, com outras 2 sócias, que é uma história muito parecida com a minha, e a locadora de vídeo, porque isso era lá em 85. Nossa, isso era o hype da tecnologia em 85. Mas as locadoras, não, se for pensar, não faz tanto tempo assim. Parece que faz séculos atrás, mas acabaram. Mas naquela época era o boom, assim. Então ela foi bem inovadora. Só pra contextualizar, 85 eu tava nascendo nesse ano, né? Eu não vou nem comentar. Eu tinha 15 anos. Bom, agora todo mundo vai ficar fazendo as continhas. Façam as contas aí, quem quiser, então sinta-se à vontade, né? Não tenho problemas com isso. Mas então ela foi, né? Ela teve, tinha essas 2 sócias, depois ela acabou assumindo sozinha a locadora, e a locadora foi um sucesso, né? E eu, quando eu comecei a Paralelo 30, eu comecei no mesmo espaço que ela tinha a locadora. Só tipo, em relação a isso da tua mãe, pra ver como empreender não tem idade, né? Exato. Isso, às vezes o cara acha que, tô velho demais pra isso. Exato. Não, meu momento já passou. Ela teve toda uma vida que, como professora, também deu a possibilidade dela pensar em empreender depois disso, mas não tem idade. As pessoas podem começar a empreender cedo
Gente, criança hoje, vendendo suco de limão. Nossa. Isso já é empreendedorismo. Né? E incentivar isso na pessoa. Então, né? A gente sempre costuma dizer, né? Eu acho que rola muito aquela vibe, assim, das pessoas quererem pregar o empreendedorismo pra todo mundo. Eu costumo dizer, cara, não é pra todo mundo. É pra quem tem feeling pra isso, pra quem sente que é pra si. Mas é importante que as pessoas saibam que ele é um caminho possível. Não quer dizer que todo mundo tem que abrir um CNPJ, empreender. Não, cara. Mas é importante tu saber que um possível caminho pra te obter o que tu almeja na tua vida é o empreendedorismo. Essa porta está aberta. Ela não tá fechada pra também, ninguém né? em momento nenhum. Não é porque uma vez tu fez deu errado e que daqui a alguns anos posso fazer de novo. Eu acho que isso é uma coisa também do empreendedor, né? Tu não pode ter medo até de falir, né? Então, de tu tentar e daí não deu certo e ter essa força. Acho que isso é uma característica do empreendedor também, de estar sempre buscando mais e não ter medo dos tombos para levantar de novo, né? Porque a gente tem várias vezes, né? E nessa história da tua mãe ter tocado a locadora, o empreendimento ter dado certo, em que momento a ideia entendeu, cara, eu acho que isso é pra mim também? Eu acho que para mim foi uma coisa mais. Eu fui morar fora, né? Quando eu tinha. Isso também foi muito incentivado pela minha mãe, uma coisa que ela gostava muito. Ela nunca nos prendeu em casa. Eu acho que isso é muito bom também, né? Tu incentivar. Criar filhos pro mundo, né? Isso, eu procuro fazer isso com a minha filha também, de não ter medo, né? De vai, né? Tu dá o caminho. E eu sei que a ideia é bem aventureira. Né? Então. Mas isso vem também, eu acho, um pouco da minha mãe, que ela sempre incentivou isso. Então, eu com 19 anos de idade, eu fui para a Europa, mas sem muito, assim, não fui fazer um intercâmbio, não fui com nada muito certo, né? Cara, coragem, mochila nas costas, vontade de conhecer o mundão. E era bem numa época que o Brasil ali estava entrando ali, quando assumiu o Collor ali, Olha né? isso, Teve aquele negócio da poupança. Abertura comercial. Mas ele confiscou a poupança. Da poupança, e eu externo. tinha tirado o dinheiro naquela época para comprar dólares para ir viajar. Então eu tinha o dinheiro que eu tinha na poupança, eu comprei de dólares e fui. Então minha vida poderia ter sido diferente momentos, né? Se fosse um momento um pouco depois. E daí tive essa experiência na Europa. A viagem sempre teve muito presente na minha vida também, uma curiosidade, né? É uma curiosidade por outras culturas. Não é por acaso que tu fez história, né, a ideia? Então, e isso foi um sonho que eu realizei bem mais tarde, porque assim, aí é que tá, eu não sei, eu acho que falar um pouco de mim, assim, antes da Paralelo 30, dos 20 ou 30 anos, eu fiz muita coisa. Eu trabalhei como fotógrafa no NH. Olha que legal. Lá com 19 anos, eu era fotógrafa no NH, que era uma coisa que eu adorava também. Na verdade, a minha vontadezinha lá, quando eu era adolescente, era ser fotógrafa de jornalística, assim, de sair pelo mundo tirando fotos. Assim. As viagens sempre presentes. Sempre a vontade de conhecer o mundo. Documentando o mundo em fotografias. Isso, era o que eu queria, né? Mas realizei uma parte disso, né? E daí, morando fora, tive várias experiências. Eu morei em Israel, num Moshav, que é uma comunidade judaica, que a gente trabalhava com agricultura, né? É um programa que recebe estrangeiros do mundo todo para ver como é que é a vida em uma comunidade agrícola judaica, né? Parecido com os kibbutz, as pessoas conhecem mais kibbutz, né? Então, fiz isso. Colhi uva em colheita na Suíça, nessa época também. Trabalhei como garçonete em Londres. Então, eu fiz um pouco de tudo, assim, né? E daí, na volta para o Brasil, que daí eu fui fazer um curso de guia de turismo. E a minha ideia era essa, né? Eu quero continuar viajando. Quanto tempo fora, assim? Foram 3 anos. 3 anos fora, mas bem intensos, assim. Eu não fiquei num lugar só, né? Eu viajei, mas tive todas essas experiências. Que deu, assim. Mais a Europa, ali, a Europa e Oriente Médio, né? Grécia, morei na Grécia. Foi uma viagem autossuficiente. Também. Tu foi com um pouco de grana pra ir, mas não tinha pra te bancar durante o tempo todo. Teve que trabalhar pra te virar. Isso é uma coisa que pouca gente faz agora, né? Eu não sei se eu deixaria minha filha sair assim, né? Com uma grana para um mês, e daí o restante tu ir, né? Daí eu ia mudando de país, e essa era a ideia, era conhecer
conhecer quanto mais lugares e ter mais experiências. E isso eu cumpri, né? E eu acho que tudo isso é uma coisa que eu até li depois, mais tarde, o Steve Jobs falando, né? Que todas as experiências que tu tem na tua vida, elas interferem no teu... Elas fazem parte do teu currículo, né? E elas te constroem como um profissional. Eu falo isso, assim, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes tu só dá valor para o diploma, né? E eu acho que não é conhecimento não necessariamente formal, né? Aquele conhecimento tácito, né? Eu brinco, às vezes uso uma frase do Criolo que ele diz, né, que todo maloqueiro tem um saber empírico. Então, as tuas vivências te dão algum grau de sabedoria em algumas coisas que às vezes o outro cara não vai ter. Isso já é um diferencial teu. Eu acho que muito essa questão de história, né? É diferente tu estudar história com um livro e estudar história no local. Vendo, nossa. E para mim foi... Primeiro eu fui conhecer os lugares e eu não tinha feito... Eu tinha feito, antes de ir para a Europa, eu comecei a fazer publicidade na Unicinos. Uma aspirante a fotógrafa, publicitária. Então eu digo assim, tem um pouquinho de tudo, né? Então fui fazer publicidade, não terminei o curso. Então quando eu estava na Europa, eu me sentia meio... isso é uma coisa que não está acabada, né? A graduação de publicidade. A graduação, né? E daí, na volta, tempos depois, é que eu daí fui fazer história. Mas por essa curiosidade, porque lá tu vive muito, né? Na Europa tem muito, todo lugar que tu visita. Transpira história, história viva. E daí, por essa curiosidade, é que eu fui fazer história. E pra mim, me abriu, assim, é muito legal. Um curso que todo mundo deveria fazer. E assim. a Paralelo 30? E a Paralelo 30? Onde ela surgiu no meio de toda essa história. A gente falou de uma gestação de 3 anos, mais ou menos, na Europa. Mais ou menos isso. Olha, nasceu. Tudo isso vai criando essa vontade, né? Então, eu voltei, daí fiz o curso de guia de turismo e trabalhei por um tempo em uma agência que tinha viagens para o exterior. Eu ia acompanhando esses grupos e ali eu conheci as minhas 2 primeiras sócias, né? E daí surgiu essa vontade de ter a nossa agência e tinha uma delas que tinha contatos com Israel, né? Com contatos para grupos de peregrinos, né, que fazem... E daí, como eu conhecia Israel tem uma certa recorrência, esse tipo de viagem. Isso, E daí eu já falava inglês, né, então eu acompanhava os grupos, a outra cuidava da operação, e daí assim a gente começamos com esses grupos para Israel em 99. A gente começou já operando, né? Não era só uma agência de viagens vendendo passagens. A gente já operava grupos. Só que daí, logo depois, daí vem as histórias, né? Porque uma empresa de 23 anos... Ela não é a mesma empresa por 23 anos, né? Eu acho que isso é uma coisa do os altos e baixos do empreendedorismo, né? E que tu tem que ir te modificando. Se tu fica parado lá, se fosse aquela agência lá de 99, não teria mais viva, né? Coisa que vai te adaptando ao que o mercado quer, ao que tu vai conhecendo o teu público. Acho que muita gente conversou também sobre isso com o Felipe, né? Do nosso episódio anterior. Então, realmente, de tu conhecer o mercado e dentro disso tu conseguir empreender e achar o teu nicho e adaptando o teu nicho à medida que precisa, tu né? vai entendendo o que eu tenho de bom que as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Então, ok, às vezes tu empreende pensando em ganhar dinheiro de uma forma, ou de rentabilizar de uma forma, e ao longo da jornada tu vai descobrir, cara, mas tem gente querendo uma outra coisa que não é exatamente o que eu faço hoje, mas que eu poderia incluir, ou que eu poderia mudar, ou que eu poderia fazer. Então, não é uma jornada estanque, né? Eu tracei uma linha reta e é pra lá que eu vou e é desse jeito. Cara, empreender às vezes é o ímpeto de tu ter a atitude de começar o negócio, de tirar da inércia, botar o trem nos trilhos e fazer as rodas girarem. Agora, o caminho vai ser o teu mercado, o teu público. E eu acho que é essa flexibilidade que te dá essa persistência de se manter no mercado, né? Tu ir sendo flexível e tá aberto, né? Aberto a novidades. Assim, lá no início, então, a gente começou fazendo grupos de peregrinação para Israel. E isso era 99. Em 2000, teve aquela intifada em Israel, não sei se vocês lembram lá, que eles estão sempre brigando, só que aquela vez foi muito forte, palestinos e judeus, e turismo para lá foi a 0. Então, a gente teve,
não é só isso que a gente vai poder fazer, vamos ter que fazer outra coisa. E ali em 2000 entrou a Gol. A Gol veio, agora a Gol já é uma, né, para nós já faz parte. Uma companhia consolidada, mas estava surgindo naquela época. Estava surgindo em 2000 com uma proposta de venda de e-ticket virtual, que não existia antes. Imagina, quando a gente abriu a Paralelo, o bilhete emitido à mão. Tu tinha que... Lembra? Tinha uns blogs... Vocês não devem lembrar. Eu não lembro. Eu vou ser sincera que eu não lembro. Então. Vocês tinham que levar um bilhete e daí destacavam uma folhinha para embarcar e o outro ficava. E a Gol entrou com a proposta do bilhete eletrônico. Foram eles que trouxeram isso. E com isso, a venda pela internet. Então, assim, além de não ter mais grupo para Israel, que a gente não tinha, a gente tinha que pensar numa outra maneira de vender passagem, porque as pessoas estavam comprando direto, né? Então, bem no início, a gente já teve que dar uma... No início, então, o agente de viagens era um intermediador. As pessoas não conseguiam comprar um bilhete de passagem aérea direto no balcão ou pela internet como se compra hoje. Então, havia uma necessidade de ter alguém para intermediar essa negociação. E daí, a tecnologia, como hoje a gente está vendo a tecnologia engolir alguns setores, naquele momento passou a engolir um pedaço no mercado dos agentes, que era a emissão da passagem aérea, agora o próprio cliente pode fazer. Exatamente. E foi bem no início, né? Então, assim, muitas agências fecharam ali, né? Muitas quebraram, muito, porque foi uma enorme mudança para a agência. Se ganhava muito vendendo passagem aérea. E daí, de repente, não tem mais aquilo para vender e a gente também não tinha mais os grupos. Quem tinha todos os ovos nessa cesta da passagem aérea... Exato, se ralou. Uma curiosidade à parte, na época que vocês começaram a operar, quais eram as companhias aéreas que faziam isso? Tinha Transbrasil, que vocês não devem lembrar, Transbrasil, a VASP e a Varig. A Varig, que aqui no Rio Grande do Sul é muito forte. Até hoje as pessoas têm esse saudosismo. Né, até hoje tem gente que tem talheres da Varig em casa, né? Talheres tem, vira. A Varig tem um carinho, assim, os gaúchos têm um carinho pela Varig. E eu peguei ali quando a Varig quebrou, que foi 2006. Foi bem triste. Eu me lembro que os meus primeiros voos, eu peguei um voo que ainda tinha aeronaves que ainda eram Varig, que estavam sendo encampadas por uma outra companhia aérea. Agora eu não vou ter certeza se foi era. A Gol. Foi a Gol. A Gol assumiu. Então, olha, 6 anos eu peguei um voo depois, São Paulo-Manaus uma vez, numa aeronave que era da malha da Varig, né? Eles ainda por um tempo usaram, eu acho, até o logotipo, eles assumiram, mas foi 2006 e foi meio que de uma hora para outra que eles pararam de voar. Encerraram as atividades. Eu lembro naquele dia, assim, a gente tinha pessoas embarcando com a Varig, de ir até o aeroporto, os funcionários estavam muito deprimidos, assim, tentando acomodar as pessoas, mas ainda ali trabalhando sem ganhar e tentando acomodar, porque tem, assim, a Varig tinha isso, né? E tu vê, agora nenhuma dessas companhias tem mais, né? Transbrasil, VASP e Varig, e a Latam, que começou um pouco depois também, que era TAM na época, né? Que agora é Latam, que é uma que sobrevive ainda, né? Sim. Aproveitando esse gancho dessa conversa, onde tu contas que vocês passaram por uma grande mudança no momento em que passaram a emitir as passagens aéreas pela internet, tu achas que talvez essa tenha sido a maior crise que vocês enfrentaram no mercado? Ou se houveram antes da pandemia. Ou se houveram outras crises que podem ser pontuadas, que ficaram marcadas. A gente está falando, inclusive, de viagens, turismo, né? E ficou muito prejudicado pela pandemia. Como é que foi esse momento para vocês? Mas assim, naquela época foi também um grande baque, né? Só que como a gente estava começando, então daí tu já começa num novo cenário. A gente tinha 1, 2 anos ali, tu já começa num novo cenário. Já entraram num cenário em transformação. Então daí ali a gente já, né, a coisa de bilhete eletrônico, foi mais fácil já tava, se adaptar. Foi bem mais fácil, né? E a gente estava achando um caminho ali. Agora não teve, para o turismo, não teve nada pior do que a pandemia, né? Trabalho há 30 anos com isso. Foram fronteiras, todas praticamente fronteiras fechadas. Tu não tinha o que vender, né? Não tinha, assim, e daí quando começou, se dissessem, olha, tu vai passar 2 anos sem poder embarcar uma pessoa para o exterior,
E naquela época, antes da pandemia, a gente já estava, assim, trabalhando fortemente com grupos e grupos para o exterior. Era tudo que a gente vendia. Para quem é leigo no assunto, eu vi que tu antes fez questão de tipificar ali. Qual é a principal diferença entre uma agência de viagens e alguém que faz a operação? Uma operadora. Uma operadora. Agência de viagens, tu vende de outras operadoras, né? Tu vende um produto que já está pronto, né? E a operadora, ela organiza, que nem nós, como operadores de grupos, a gente faz o contato direto com os fornecedores no exterior. Então, eu tenho mais autonomia, né? Eu agora, assim, os roteiros que eu tenho... Cria o teu pacote, tu personaliza para atendimento. Isso, eu não tenho concorrente dentro do roteiro que eu tenho, porque meu roteiro é exclusivo, né? E isso já é um diferencial, né? Isso é um diferencial, isso. Desde 2007 que a gente vem trabalhando fortemente com os grupos, que é um diferencial, né? E daí isso que eu digo, assim, tu tem que ir achando o teu público, né? Achando o que é que te faz diferente, né? A coisa que tanto falam do propósito, né? Então, é isso que a gente veio buscando. Inclusive, assim. tá na minha cabeça a timeline das perguntas que a gente faz, justamente isso. A ideia saiu de um período de 3 anos fora, veio pra cá e decidiu abrir uma agência de turismo, e daí foi nesse momento, eu acho que foi nessa viagem que tu foi descobrindo qual era o teu propósito para conseguir tentar entregar isso de uma maneira que alguém estava disposto a pagar pelo que tu tinha para entregar? Lá atrás, não. Eu acho que a gente começou, eu tinha 30 anos, né, minha sócia, mas a gente começou meio assim, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver, e daí ela tinha os clientes, a gente tinha esse diferencial, assim. Eu acho que isso não estava tão claro, né? Disse, é isso que a gente faz diferente, né? Eu acho que a gente foi meio levando, e estava dando certo, né? Foi legal. 3 sócios no início? O perfil dos 3 sócios, só por curiosidade, assim, era todo mundo mais ou menos mesma idade, gente que tu já conhecia, gente amigas, que tu não conhecia? Eram 3 mulheres, né, amigas, e a gente se conheceu na mesma agência. A gente tinha na faixa de 30 anos. E hoje a Paralelo é só tua, né? Só minha, A primeira sócia, ela saiu logo no início, quando teve essa... quando a gente parou de vender essas viagens para Terra Santa, porque era o que ela mais sabia fazer, né? E daí a outra seguiu comigo até 2012, daí a gente começou a seguir caminhos diferentes, assim, ela tinha outros objetivos, e eu tava, daí que eu tinha achado o propósito. Eu tava com essa ideia de que os grupos pro exterior era o que eu gostava de fazer. Eu gostava disso, de poder mostrar para as pessoas, de fazer um roteiro diferente, poder levar as pessoas para conhecer e de ter a possibilidade de oferecer para pessoas uma maneira de viajar que tu não precise, que tu tenha independência de não depender de outra pessoa, de convidar um amigo para ir junto, ou uma pessoa mais velha, de ter que depender do filho, ou de um amigo para viajar, né? Então, Hoje tu reúne grupos com afinidades que querem um roteiro específico e leva esse pessoal. Na verdade, eu crio os roteiros e daí divulgo para as pessoas. Naturalmente, as pessoas que têm afinidade com aquele roteiro acabam com aquele roteiro. Procurar. E daí, quando tu escolhe um roteiro, já é uma maneira de tu filtrar as pessoas que gostam, que têm os mesmos interesses, né? Então, que nem eu acompanhei agora, voltei mês passado de um roteiro para Armênia, Geórgia e Azerbaijão. Quem escolhe um roteiro assim, normalmente já tem afinidades, né? Então, se formaram amizades muito legais dentro do roteiro, né? Acho que isso é o mais legal do que eu faço, assim, né? De dar essa possibilidade da pessoa não ficar esperando de ter uma companhia para viajar e essas conexões que se fazem nas viagens. Isso é muito legal. Hoje, societariamente, tu assumiu integralmente a Paralelo 30. Sim. Quem faz parte da equipe da Paralelo Como é que é a estrutura da Paralelo 30 hoje? Bom, mudou muito com a pandemia, né? Antes da pandemia eu tinha 8 pessoas trabalhando e agora eu tô com 4, eu tô com a metade, né? Mas ali Isso é da parte comercial ou... Eu tenho 2 pessoas nas vendas, uma gerente comercial e uma pessoa trabalhando comigo na parte administrativa. E durante a pandemia, eu assumi o administrativo e o financeiro. Eu tinha uma pessoa que fazia o financeiro
e eu tive que fazer cortes, né? Eu acho que isso é uma coisa também que a gente precisa falar, né? Que na pandemia, tu não podia ficar te achando, né? Dizer, ai, que vergonha. Não, tu teve que... Imagina, a gente, né? Não tinha o que vender os custos ali, eu tive que fazer. E são 2 anos, né, a ideia. Por mais que tu tenha um planejamento financeiro, que tu tenha um valor em caixa, são 2 anos. E a perspectiva que a gente via, né? Tu via, assim, as companhias aéreas com muita vontade de, não, olha, mês que vem eu lembro, em julho de 2020, a gente teve uma live com a Air Canada. Não, olha, pro mês que vem a gente vai estar com os aviões, a gente tem um esquema aqui, que daí um vai sentar aqui, outro lá. Isso não funciona num avião, né? E daí a gente viu isso se prorrogando. Então, uma coisa, assim, uma atitude que eu tive que tomar, e eu acho que isso foi muito bom, que eu tomei bem cedo, foi essa redução de custos lá no início. Cortar pessoas e... Uma hora o empreendedor não pode ter dó, né? Sim. Então, Exato. cortar pessoas... É em prol de algo maior, na verdade, né? Quando a gente fala assim, cara, eu preciso fazer coisas que... na pessoa física, decisões que talvez eu não tomaria, mas que na pessoa jurídica eu preciso para que essa pessoa jurídica consiga sobreviver e lá na frente, quem sabe, a gente consiga dar a volta nisso. Exatamente. Porque se tu daqui a pouco não cortasse naquela hora... A empresa talvez não existisse Não hoje. existisse, tu não podia mais oferecer um emprego para aquela pessoa, Exato, e daí- né? e daí- E aí tu perderia enrolando. mais gente, ainda Eu perderia. ia dizer, daí talvez eu, em vez de sacrificar 1 ou 2 vagas, eu tivesse que sacrificar todas para poder... Boi de piranha, né? A tática de boi de piranha. Cara, alguém vai ter que sofrer o pênalti naquele momento. Não é uma escolha minha, mas que eu preciso tomar empreender não é tomar decisões fáceis, né? Não. Uma dica que eu dou é quem quer empreender esteja preparado para ter que tomar decisões difíceis. Tu tem que ser frio, uma hora tem que ser frio, mas é isso, né? Em prol de manter o Manter o teu negócio vivo, E né? nessa vibe ainda, falando um pouquinho a respeito de gestão de pessoas, quando a gente começa a empreender, uma das dificuldades que a gente que empreende há menos tempo tem é como a gente faz para engajar pessoas em prol do nosso sonho. Porque até então eu digo, né? O sonho está na minha cabeça. Eu decidi abrir uma empresa, vai estar tudo lindo, maravilhoso, eu estou mega empolgado. Mas como é que eu consigo transferir isso para outras pessoas? Como é que foi essa fase de vocês no início? Como é que ainda é hoje para ti essa fase de recrutamento, seleção, captação de talentos e retenção desses talentos? Eu acho que isso ainda é difícil, né? Eu acho que isso é um grande desafio que a gente tem como empresário, mas talvez isso também, eu acho que a pandemia teve os seus ganhos, assim, né? Que foi durante a pandemia que eu decidi ter um foco num objetivo, que são essas viagens em grupo com um propósito maior, e daí eu fazendo um investimento maior em marketing em cima disso também, e daí isso nos deu um rumo. E daí todo mundo acreditando naquilo e passando, né? A gente tem reuniões semanais, e daí tu começa a mostrar para as pessoas, e eu acho que principalmente agora, assim, ali a partir de maio de 2020, que está tendo essa demanda reprimida, né? As pessoas querendo... Então, as pessoas ali na agência, né? A equipe está vendo o resultado acontecer. Eu acho que isso é mais importante. Não adianta também só falar de propósito e do teu sonho se tu não vê o resultado, né? A gente fala um pouco, é empreendedorismo de palco, né? É muito bacana, é muito legal, empreendam, vai ser bacana, né? Entra no bar comigo, me ajuda a remar junto. Tá, mas quem é que paga os boletos no final do mês lá em casa, né? Isso! Enquanto eu estiver aqui abanando a fogueira para que essas brasas não apaguem, quem é que cuida do meu filho lá em casa? Quem é que paga os boletos? Tu não mantém ninguém se a pessoa não vê o resultado junto contigo, né? E isso tá acontecendo agora, e eu acho que isso é a chave, né? Assim, porque antes da pandemia, eu achava assim, eu não vou abandonar de vender só uma passagem aérea, não vou abandonar até intercâmbio, que eu tentei, sabe? Eu queria fazer, tinha uma equipe maior, né? Queria fazer um pouco de tudo. Com o enxugamento, eu disse, não, a gente vai fazer só isso, vamos focar toda a nossa energia aqui. E deu certo, e as pessoas veem o resultado. Eu acho que a melhor maneira de engajar é essa, né? E a própria equipe também, eu acho que se engaja dessa forma, né? Vendo o resultado do teu trabalho que tá dando certo, né? Isso. Cara, é o teu negócio, mas tu tem uma construção junto com todos os teus colaboradores. Então, se eles também não se sentem pertencentes desse negócio...
daqui a pouco não tem resultado, né? E de ter, assim, de todo mundo ter a mesma visão, né, de tu colocar, eu acho que a coisa do propósito de tu falar constantemente isso, né, não é só falar na reunião e de tu mostrar o resultado. Pra gente é fácil mostrar o resultado, principalmente agora que a gente está com vários grupos em viagem, daí tu mostra o comentário das pessoas, diz, olha aquela pessoa que tu vendeu lá, olha como ela tá feliz aqui, olha o que ela tá comentando. Também recebeu o feedback do próprio trabalho dela, né? Isso, Então, isso eu acho que é um conjunto, né? Mas não é fácil. E outra coisa, assim, tu tem que contratar pessoas que tu vê que vão acreditar naquele propósito, né? Que vão estar que não estão ali só pelo salário. Que entendem o valor, né? Claro, que tem que ver o resultado. Tem que ter resultado. Tem que ter porque senão que desanima. uma também é consequência do outro, né? Mas a pessoa tem que enxergar o mesmo valor que tu enxerga. Não adianta eu contratar uma pessoa que não gosta de viajar, né? Ela não vai vender, não vai ver valor naquilo. Nós falamos muito sobre isso também. Tem o perfil do intraempreendedor. Não quer dizer que pro cara ter a mentalidade empreendedora, ele precisa necessariamente abrir um CNPJ, vai na junta comercial, formalizar uma empresa. Não, cara. O Geraldo Rufino brinca muito com isso, ele brinca, né? Ele diz que a melhor maneira de empreender no CNPJ do outro. Tu tem muito menos risco de dar errado. Mas quando tu assume a mentalidade empreendedora, trabalhando numa empresa de alguém que tu acredita no propósito da empresa, que se a empresa crescer, tu te enxerga nesse momento futuro da empresa, cara, é a melhor maneira que tem. E mais seguro, né? Isso eu falo muito lá dentro, né? Que não são os funcionários, ou não são colaboradores também, né? São profissionais que estão trabalhando ali comigo, né? Então, isso também, de tu chamar a pessoa de profissional, tu dá um poder. Isso é bem uma dúvida bem operacional. Nessa parte de gestão de pessoas e recrutamento, hoje, tu mesma faz seleção e recrutamento? Não, eu tenho um terceirizado. Tenho uma pessoa terceirizada que faz isso. Isso para mim foi... Encontrei Jesus. Antes eu fazia sozinha e... não tem, né? Acho que a gente não é obrigado. Não. A gente não é obrigado a ser bom em tudo. Uma das coisas que eu sempre prego também é esse, né? O camarada pensa que, eu vou empreender, eu tenho que ser bom no financeiro, eu tenho que ser bom no marketing, eu tenho que ser bom em recrutamento, eu tenho que ser bom em compra, eu tenho que ser bom em... Cara, relaxa. Tem que aprender o momento que seja tu consegue bom... liberar dessas funções e deliberar para outros, né? Delega, isso não delarga, né? Não dá para delargar as coisas, mas tu poder ir delegando, inclusive para quem tem mais habilidade do que tu. Eu assumo total responsabilidade. Tem coisas na minha empresa que eu não me sinto competente para isso. E tem gente muito boa disposta a fazer isso por um preço justo e eu vou poder focar naquilo que eu sou bom. Porque senão tu também perde tempo de conseguir evoluir no teu negócio, né? De conseguir prosperar, de fazer a diferença. Porque tu tá ali perdendo daqui a pouco tempo na parte administrativa, enquanto tu poderia estar programando um roteiro, né? A ideia. Exato, e fazendo a gestão da empresa. Acho que eu demorei, quando eu era muito guria lá, eu não tinha essa ideia de como era importante a gestão. Lá no início da Paralelo 30, eu ficava muito no operacional, né? Isso tu vai aprendendo com a maturidade, né? Que é muito mais importante tu fazer a gestão. E aprender o processo, né? Não ser imediatista e não tem que ser o resultado agora, não. Trabalha com o processo, aproveita o processo, porque as coisas vão dar certo lá na frente, né? No núcleo de jovens empresários, a gente vê muito isso. São empresários de empresas que são jovens, estão começando há pouco tempo, tem um pouco menos de maturidade administrativa, como eu costumo brincar com isso. Só que o cara tá tão apegado naquele negócio que tá tão na mão dele, cara, eu faço isso tão bem sozinho aqui, que eu largar isso na mão de outra pessoa, cara, vai ser tão bom. Não vai ser tão bom assim. Então, tu poder desapegar dos processos, sair do operacional, né, e ir pra gestão da empresa, porque alguém vai ter que pensar na gestão da tua empresa. Se tu não estiver pensando nisso, alguém vai ter que fazer. E falando até disso um pouquinho, mas já perguntando pra Aide, se hoje tu te encontrasse com a Aide de 10 anos atrás, o que tu diria pra ela? Então. Acho que não tenha medo dos desafios, né? Não, acho que eu diria, vai dar tudo certo. Vai dar. Vai dar tudo certo. No final tudo dá certo, se não deu certo. No final tudo dá certo. É meio clichê, mas é muito verdade. Porque acho que nessa caminhada, né, a gente fica muito receoso por muito tempo, né? Nunca pensei em desistir, assim, mas dá aquele medo, assim. Acho que eu diria pra ela, vai em frente que vai dar certo. Vai dar certo.
Vai ter as dificuldades, mas vai chegar lá, né? Eu acho que a gente vai aprendendo muito nesse caminho, né? E até com isso, assim, eu acho que tem várias atividades que tu pode fazer. Tu pode ir mudando com o tempo. Que nem agora, que nem tu falou do marketing, né? Como eu fiz esse MBA bem recente agora. E é uma coisa que eu venho, né? Lá, como eu falei, eu fiz publicidade lá quando eu tinha 18 anos. É uma coisa que eu tô adorando fazer. Essa sementinha plantada já lá atrás. Não tinha tido espaço para germinar ainda, estava lá. Então, isso é uma coisa que agora eu tô me dedicando a isso, né? Tenho mais 2 pessoas terceirizadas que fazem isso comigo, né? Mas eu tô me dedicando a isso. Então, isso é uma coisa muito legal do empreendedorismo, que tu pode, durante esses 20 anos, tu não precisa ficar sempre fazendo a mesma coisa dentro da agência, né? Uma hora tu pode assumir mais do marketing, outra hora assumir mais do administrativo. Eu tenho uma fala testemunhal que eu costumo dizer, que empreender me deu o luxo de eu poder escolher em que área eu queria atuar. Eu sempre achei, trabalhei na indústria há mais de 15 anos, fui projetista mecânico, mas eu sempre achei que ficar atrás de um computador projetando máquinas e equipamentos, eu podia até não ser um projetista tão ruim assim, mas não era o que eu tinha de melhor a oferecer. E na minha empresa, empreendendo, eu estou podendo me colocar à prova em coisas que eu achava que realmente eram aquilo que eu tinha de melhor para contribuir. Eu sempre brinco com a história que eu digo assim, eu ficava pensando em quando o cara lá em cima for passar a régua, né? Ele foi dizer assim, Eliezer, eu te dei tais e tais habilidades, o que tu fez com elas? Eu ia dizer, então, eu fiquei atrás de um computador, desenhando no AutoCAD, no SolidWorks durante a minha vida toda. Cara, não fazia sentido isso pra mim. E daí, no empreender, a gente pôde se dar o luxo de escolher uma área que tu te sente mais confortável, mais à vontade, mais empolgado. E até assim, não tem nada errado também, né, Eliezer, fazer isso. Mas é reconhecer o teu propósito, né? Te conhecer e saber qual o melhor lugar que tu quer se colocar. Porque não tem nada de errado. Tu não precisa empreender. A gente tá falando aqui de empreendedorismo, mas não é todo mundo que tem essa vontade, né? E é de fase também. Vou dizer assim, durante muito tempo eu me senti muito bem, dava muito tesão fazer aquilo que eu fazia, mas chegou um momento que eu disse, cara, eu não tinha mais tanto tesão em fazer, e eu vi que tinha outras habilidades minhas surgindo, aflorando, que eu não tinha possibilidade de colocá-las à prova naquele momento. Daí tem uma frase do Einstein, que todo mundo fala, que pra mim foi um ponto de inflexão muito forte, que é aquilo, né? Se tu julgar um peixe pela capacidade dele de subir em árvores, talvez ele passe a vida inteira dele se sentindo o incompetente. E eu já tava me sentindo meio isso. Disse, cara, eu sei que eu tenho habilidades melhores do que fazer só isso aqui. Só que eu não tô conseguindo espaço para isso. E empreender me deu essa oportunidade de. É isso que eu ia falar, né? Que tu não precisa, tu pode ir achando, tu pode ir mudando isso durante a tua carreira empreendedora. Como a própria empresa vai se moldando para entregar o produto ou serviço que mais se adequa, que o mercado está demandando naquele momento, tu, quanto empreendedor, também vai entendendo dentro da minha empresa o que eu posso entregar de melhor, o que eu tenho de melhor a contribuir para que esse negócio prospere, né? Na minha empresa eu também dei a sorte de ter mais 2 sócios junto comigo, nós temos 3 perfis completamente diferentes. Então, um cara mais pragmático, outro cara mais racional, um cara mais emotivo, e a gente conseguiu alocar cada um onde isso contribui para o melhor da empresa lá no final. Isso é muito legal, né? De ter essa troca. Eu não tenho sócios agora, mas eu tenho essa troca ali com a equipe, né? Então, de tu ver o potencial de cada pessoa e aproveitar isso, né? Eu isso já é falo, muito né? rico. Eu, querendo ou não, eu tenho uma empresa familiar, né? Sim. E claro, tem minha mãe e eu, né? Claro, a gente tem outros colegas, mas eu falo em relação a nós duas pelas diferenças, né? A juventude e a experiência. E como misturar isso pro negócio, né? Então, eu acho que é sempre essa troca que a gente tem. Claro, eu tenho mais com a minha mãe, mas com pessoas diferentes, com perfis diferentes, com idades diferentes. Isso é só acrescentar em todo, pra gente assimilar conhecimento e acrescentar e colocar isso no nosso negócio, né? Isso é muito rico, né? E eu acho que a gente também não pode se fechar naquilo, não, é só como eu penso e vai ser assim. Exato. Tu tá aberto para ouvir as outras ideias, isso enriquece o teu trabalho, isso é muito legal, né? E aproveitando já, então eu vou perguntar, Aide, qual a dica que tu daria, ou conselho, para quem tá começando a empreender? Eu acho que não ter medo, né? Não ter medo de empreender, de ir em frente e de procurar isso também, né? De procurar ver qual é o seu, o que gosta mais de fazer e de
de ter outras pessoas trabalhando junto também. Tu não precisa fazer tudo sozinho, né? Tu pode achar essas habilidades em outras pessoas, não quer dizer que o empreendedor vai ter que saber fazer tudo ali dentro. Essas parcerias, eu acho que são muito Procurar importantes. para ir fazer parte dos núcleos. Procurar, de ter isso é muito bom para né? quem está começando, né? De tu ter a experiência de quem já está empreendendo. Eu acho que isso é bem legal, de tu ter essa troca de experiência, porque às vezes tem uma outra pessoa ali contigo que está passando pelo mesmo problema que tu está passando, pela mesma dor. Já resolveu de uma maneira diferente, às vezes de um nicho completamente diferente. Quantas coisas eu aprendi com pessoas que empreendiam, sei lá, o cara da área de alimentação, saúde. Não tem nada a ver com a minha área, que é engenharia, energia, mas a gente também fala sobre isso, né? Às vezes as pessoas empreendem várias vezes ao longo da vida. Eu tive uma empresa disso, daquilo, daquele outro, e o cara tá tendo sucesso lá no final, e daí eu tô empreendendo na mesma coisa que ele pensa, por que esse cara tá tão mais desenvolto do que eu? Porque ele já aprendeu em outras empresas, cara, porque comprar, contratar, vender, são habilidades análogas. Contratar pessoas vai ser contratar pessoas independente de que empresa seja. Muda um pouquinho o propósito, muda um pouquinho o jeitinho, mas essas habilidades ele já foi desenvolvendo ao longo do tempo. E a gente fala muito isso no núcleo, né? Porque o nosso núcleo é multissetorial, né? Então tem empresas totalmente diferentes. Só que como a gente percebe, as dores são todas as iguais. mesmas, né? Uhum. As dores Pergunta qual é a maior dor de vocês, todo mundo assim, vender, né? É. O que vocês querem mais? Aumentar faturamento. Cara, isso é igual pra qualquer empresa, velho. E independente se é pequena, média ou grande, né? É sempre a mesma coisa. Não importa o tamanho da e eu empresa. acho que também, assim, a gente fica muito, quando tu começa a empreender, tu pensa muito no teu nicho, né? Naquilo que tu faz. Só que para empreender, tu precisa saber de gestão de empresa, gestão de pessoas, e isso tu vai achar com outras empresas, né? Isso é igual a outras empresas, e nisso, numa associação comercial, tu encontra outras empresas. E um jargão também que eu cunhei ao longo da nossa jornada empreendedora foi a questão de que tu ser um bom pizzaiolo não te faz um bom dono de pizzaria. Exato. Cara, eu posso fazer pizza mais gostosa sério do universo, só que se eu não souber comprar do fornecedor certo, vender da maneira certa, atender um cliente bem, coordenar as pessoas, porque eu não vou conseguir assar pizza, cortar, entregar na mesa, cobrar comanda. Então, tu faz essas outras habilidades são tão ou mais importantes. Tanto que às vezes tu vê pessoas de uma área que não tem absolutamente nada a ver. O cara se formou na área da saúde, o cara é médico e daí ele abriu uma confecção e tá dando certo. Por quê? Porque ele tinha boas habilidades de gestão. Talvez ele nem saiba ligar uma máquina de costura, mas ele sabe gerir um negócio. Mas identificar as habilidades que tu tem e as que tu precisa ajuda, isso é que é difícil. Talvez é mais difícil para quem tá começando, né? Porque tu vê lá quando tu quebra a cara, né? Sim. Então de identificar isso no começo é complicado. Eu tenho uma dúvida agora, indo mais pro lado pessoal, assim, é a AID, a pessoa física. O jargão que eu uso é o CPF por trás do CNPJ. A AID tem algum ritual que tu acha que contribua para que tu consiga desempenhar legal as tuas funções, que tu te sinta bem no teu dia a dia, assim, tu tem o que fora essas habilidades mais práticas de empreendedorismo mesmo, tu acha que contribuem para que tu consiga alcançar os teus objetivos? Eu acho que assim, né, atividade física, eu acho que é importante, isso eu vejo, assim, que se tu não faz nada, se tu não mexe o teu corpo, a tua mente acaba... Saúde mental. Tu acaba deprimindo, isso acaba influenciando, né? Então, acho que, assim, sempre fazer uma atividade física, eu acho bem importante, e nunca parar de aprender alguma coisa nova. Isso é uma coisa que eu tenho para mim, assim, esse MBA que eu fiz agora era um sonho que eu tinha já até antes da pandemia, e agora com essas possibilidades de online fica bem fácil de se conhecer. Quando é que foi Tem uma você válvula fez de escape, algo novo né? pela primeira vez? Isso, de estar sempre aprendendo alguma coisa nova, né? De ter essa curiosidade de aprender uma coisa nova. Eu acho que isso é fundamental para qualquer negócio. Vou parafrasear o Einstein de novo aqui, né? Ele sempre disse que curiosidade é mais importante que conhecimento. Isso. E a curiosidade que te leva ao conhecimento, né? Tu tem curiosidade, vou pesquisar sobre isso. Mas não pesquisar aquela coisa superficial, né? De estudar um pouco mais, de ir mais a fundo, né? Fazer uma brincadeira, o Eliezer tá um dicionário de jargões, né? Então, eu ainda vou ganhar o apelido de Forrest Gump, tá? É um contador de histórias. Eu adoro. Mas isso é maravilhoso. Eu tinha que fazer um dicionário. Ele tem sempre uma frase para um momento. As suas frases de efeito. Tinha que fazer uma compilação das frases. A gente vai pegar no final da temporada do podcast, a gente vai fazer... A gente compilado, promete, eu tô frases prometendo do aqui. Eliezer. Boa, gostei dessa. Mas muito legal. Legal. A ideia, a gente já está se encaminhando para o nosso final, eu acho que
para nós é extremamente engrandecedor. A gente já se conhece de internas, para quem não sabe, né? Eu sou coordenador do Núcleo de Jovens Empresários da Assist, a ID também participa da coordenação, foi da direção, então a gente se conhece de internas de Assist, mas poder ter esse papo de novo, né? Com o CPF, fora do CNPJ, lá a gente sempre fala sobre ações mais práticas, eu já conheci um pouquinho mais a ideia, eu já vi uma palestra que ela deu falando do início da Paralelo 30, da vida, né, empreendedora, mas aqui a gente conversando, eu descobri muita coisa nova. Ai, gostoso, um papo gostoso, né? O tempo passar. É bom. Que bom que passou rápido, que bom que foi legal. Muito a gente legal, agradece produtivo. um monte, assim, porque eu acho que só tem a contribuir, porque é bem isso. Parece que a jornada empreendedora é muito solitária, muito fria, muito vazia. Quando a gente humaniza um pouco e descobre, cara, quem é o cara que tá por trás daquela empresa, quem é a alma por trás da Paralelo 30, que tem uma história, isso eu acho que engaja até para quem tá começando o seu negócio, pensa assim, cara, eu posso levar também o meu espírito pro meu negócio e isso aproxima, né? Aproxima as pessoas, eu acho que dá confiança para quem tá começando agora, né? Ou para quem tá lá no meio e tá batendo a cabeça com alguma coisa, né? Legal. Então tá. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente agradece por dividir tua história conosco. Imagina. Obrigado, então. Obrigada. Então tá, pessoal, esse foi o segundo episódio da primeira temporada do nosso podcast. A gente agradece mais uma vez pela presença da ID e a gente pede também que quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, nós temos um Instagram que é o @papoempreendedor.assistesl, para não errar, né? Então é papoempreendedor.assistesl e que logo logo vai estar em todas as plataformas digitais aí, tanto em áudio quanto em vídeo esse podcast. Obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo.